Se há um lugar no Sistema Solar que é estranhamente interessante, com certeza esse local é Titã, uma das luas de Saturno. Entre as centenas de satélites naturais que existem ao redor dos planetas, este pequeno mundo é conhecido por ser a única lua a ter uma atmosfera considerável entre todos os outros satélites naturais. Titã já foi até observada bem de perto pela missão Cassini-Huygens, onde conseguiu até pousar um lander na superfície. Mas o que chamou mesmo a atenção dos cientistas foi uma foto impressionante da sonda Cassini, que mostra uma gigantesca mancha na região sul dessa lua. No vídeo de hoje vamos conhecer a gigantesca mancha na atmosfera de Titã. Seu tamanho proporciona uma gravidade suficiente para reter uma atmosfera substancial, capaz de manter um ciclo climático ativo semelhante ao clima terrestre, onde temos estações do ano, chuvas, ventos e muito mais. Porém, essas semelhanças acabam por aqui, porque Titã está longe demais do Sol para ter uma temperatura alta o suficiente para ser agradável à vida como a conhecemos. Além de que sua própria atmosfera é composta principalmente por metano e nitrogênio, e suas chuvas são de hidrocarbonetos. Titã ainda possui imensos lagos de metano e etano líquidos, mas por estar distante demais do Sol, a Lua recebe apenas 1% da intensidade da luz solar que a Terra recebe, e por conta disso, a Lua possui temperaturas superficiais de menos 183 graus Celsius. Curiosamente, a superfície de Titã possui uma pressão atmosférica de 1,5 vezes a pressão atmosférica terrestre ao nível do mar. Ou seja, se não fossem as gélidas temperaturas que essa lua possui, os humanos poderiam facilmente tirar os trajes espaciais e não necessariamente seriam afetados pela falta de pressão atmosférica que vemos em outros satélites naturais. Pois é, Titã é um lugar fantástico e merece a nossa atenção nos destinos de exploração espacial, pois não há outro mundo em todo o Sistema Solar que seja tão exótico em clima quanto ele. Bom, apesar de não ser uma das luas mais exploradas que temos, Titã já recebeu 2 visitas próximas na história. A primeira delas foi o lander de superfície Huygens, e a outra foi a própria sonda Cassini, que fez registros épicos a partir de sua órbita no espaço. O lander foi projetado para atravessar o ar de Titã e pousar com segurança na superfície, e foi justamente isso que ele fez em meados de 2005, fazendo a única imagem real da superfície de outro satélite natural que temos hoje. Além da nossa própria Lua, Titã foi a única outra que recebeu uma sonda de superfície, e lá Huygens fez todas as medições precisas que realmente eram necessárias para entender a fundo o que poderíamos esperar bem ali embaixo daquelas nuvens. Na superfície, o lander encontrou rochas, uma atmosfera amarelada e uma superfície arenosa com uma fina camada de metano congelado. Observando essa imagem, dá para imaginar inúmeras paisagens sensacionais que devem existir por lá, bem como as descobertas potenciais que um mundo tão diferente pode proporcionar. Esse lander foi projetado para funcionar por não mais que algumas horas, pois ele não possuía um sistema de carregamento e funcionava apenas por baterias. Eventualmente, o lander parou de funcionar, mas a sonda Cassini continuou observando a Lua lá do espaço entre 2004 e 2017, buscando fenômenos que pudessem acontecer na superfície. Obviamente, uma missão como essa foi destinada para estudar todo o sistema do planeta, incluindo o próprio Saturno, outras luas que cercam o planeta, o próprio sistema de anéis e muito mais. Mas o fato é que a sonda deu um pouco de atenção a mais para Titã e, indo sobre voos mais históricos, ela fotografou uma mancha muito estranha. Pois é, foi essa imensa nuvem amarelada no polo sul de Titã.
Fotografada em 26 de junho de 2012, a imagem registrada pela Cassini mostra um imenso vórtex a mais de 480 mil quilômetros de distância, possibilitando uma escala real de 3 km por pixel nesta foto. As cores são dadas como reais nas imagens, e foi a primeira vez que a sonda conseguiu observar um vórtex na atmosfera de Titã. Mas afinal, o que pode explicar um padrão tão estranho por lá? Parece até uma versão amarelada da mancha vermelha de Júpiter, mas estamos falando de dois fenômenos consideravelmente distintos. Primeiro, ninguém sabe ao certo o que é o tal vórtex, mas as observações indicam que estamos falando de uma tempestade. Quando a sonda chegou por lá em 2004, as latitudes norte da Lua ainda estavam passando pelo inverno, onde a luz do Sol pouco alcança tais regiões e resfria Titã ainda mais em certos locais. Porém, em 2009, à medida que Saturno e o sistema de luas se deslocam pelo sistema solar, as estações do ano, que duram cerca de 7 anos, estavam começando a mudar lentamente e as latitudes sul se movendo em direção ao inverno e, por consequência, o Sol não ilumina determinadas regiões polares nesta época. Basicamente é o mesmo princípio das estações do ano aqui na Terra, o que muda mesmo é a duração para cada mundo, onde devido à inclinação do eixo de rotação, o norte ou o sul vai receber mais ou menos luz solar dependendo do ponto orbital. A própria NASA acredita que esse vórtex seja apenas resultado da chegada do inverno por lá, onde algum mecanismo nos fluidos da própria atmosfera acaba criando esse padrão nas nuvens. Qual é esse mecanismo? Bom, ninguém sabe ainda ao certo. A visão orbital da Cassini não dá chance de ver a circulação do ar abaixo da camada visível, tornando esse um mistério ainda a ser respondido nessa Lua. De qualquer forma, o que sabemos é que ali está acontecendo um dinamismo entre o ar de maior temperatura, que corre para baixo da célula e sobe nas bordas. Isso cria nuvens altas, e mesmo na escuridão, o topo pode ser iluminado e visto pela Cassini. Ela retornou a observar o fenômeno em dezembro de 2012, e do dia 15 até o dia 16 daquele mês, a sonda tirou uma foto a cada 2 horas. Isso permitiu que o movimento da massa de ar pudesse ser registrado. O mais impressionante é que todo vórtex completa uma rotação a cada 9 horas, bem mais rápido que a rotação geral da Lua de 16 dias. Isso prova mais uma vez que existe todo um dinamismo atmosférico por ali, e a mudança de temperatura causada pela mudança de estação pode realmente estar relacionada ao que foi fotografado pela Cassini. Em outras palavras, está ocorrendo uma célula de convecção por lá. Agora basta entender quais os mecanismos estão por trás dela. Alguns pesquisadores argumentam que talvez seja até parecido com o que vemos aqui na Terra. E se for, teremos mais um aspecto a compartilhar com Titã, a maior lua de Saturno. O vórtex incrível fotografado pela sonda Cassini é só mais uma prova sensacional que Titã merece mais a nossa atenção. Precisamos entender melhor o que ocorre bem debaixo daquela capa de nuvens de metano, principalmente porque estamos falando de uma das atmosferas de corpos rochosos mais complexas que está ao nosso alcance. A verdade é que esses vórtices misteriosos acabam sendo até comuns pelo sistema solar, até o próprio Saturno possui. De qualquer forma, essa tempestade de Titã ainda guarda muitos mistérios. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!